Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Apesar de sermos vizinhos, eu via muito pouco, até por conta do meu trabalho. Eu era auxiliar de enfermagem e trabalhava em 2 empregos. Vivia fora, praticamente, chegava em casa só para dormir, mas eu sempre achei aquele rapaz tão bonito, desde a primeira vez que a gente se viu. Ali no nosso terreno, o pai tinha construído 2 pequenos apartamentos, um no térreo, outro no andar de cima. E alugava esses imóveis para completar nossa renda. Como eram apartamentos pequenos, normalmente ele alugava para casais sem filhos ou então para pessoas solteiras. No caso do Lucas, eu sabia que ele era separado, até porque já tínhamos conversado algumas vezes e ele me contou um pouco da sua vida. Quando ele se mudou para ali, eu lembro que ele recém tinha se separado. Repito, um rapaz bonito, encantador, super educado, mas apesar de morarmos assim tão próximos, a gente se via muito pouco. Como eu trabalhava em 2 empregos, emendava um no outro. Normalmente saía bem cedo de casa, só chegava por volta da meia-noite. Era cansativo, mas fazer o quê? Mesmo trabalhando assim tanto, eu consegui fazer com que as minhas férias coincidissem nos 2 lugares. Normalmente, eu vendia alguns dias do período que eu tinha de férias, só que dessa vez, achei melhor pegar o mês completo, até para poder descansar. Eu andava tão esgotada, tão cansada. Só que logo nos primeiros dias aconteceu algo inesperado. Foi pela minha mãe que eu soube. Você já está sabendo que aquele rapaz que aluga o apartamento de baixo sofreu um acidente? Quem, o Lucas, mãe? Mas o que houve com ele? Parece que foi acidente de trabalho. Quebrou a clavícula. Também teve um corte bem feio no ombro. Eu não sei direito, mas foi alguma coisa assim. Olha, apesar de sermos tão próximos, do ponto de vista geográfico, porque a gente vivia a poucos metros um do outro, repito que a gente não tinha intimidade, só que mesmo assim, eu fiquei tão preocupada. Imaginei até lhe fazer uma visita no hospital, mas aí ia ser melhor esperar que ele recebesse alta. Quando ele voltou para casa, eu fui lá dar um alô, perguntar se ele estava melhor. Sua mãe também estava ali. E ele parecia, assim, pelo menos foi o que eu percebi, que estava bem, apesar do acidente ter sido feio. Segundo ele mesmo me contou. Ele me apresentou para sua mãe, que naturalmente estava preocupada com o fato de ele ficar ali sozinho, queria que ele fosse se recuperar na casa dela. E foi nessa hora que, sorrindo, ele falou aquilo. Que nada, mãe. A Marli é enfermeira, ela cuida de mim. Né, Marli? Olha, eu fiquei tão encabulado, porque, claro, foi uma brincadeira, mas até porque eu achava tão bonito. Tinha, assim, uma queda por ele, a grande verdade é essa. Sorri, concordei com o que ele tinha dito, falei, inclusive, que estava de férias, que poderia sempre dar uma olhada, se ele precisasse de alguma coisa, e ele arrematou. Tá vendo, mãe? Não precisa se preocupar, eu estou em boas mãos. A verdade é que aquela conversa e aquela brincadeira acabou nos aproximando. Ele pegou uns dias de licença no trabalho por conta do acidente e, como eu estava de férias, sempre ia dar uma conferida, ver se ele estava precisando de algo. Trocava também o seu curativo, via se ele estava tomando o remédio direitinho. Olha, cuidei dele como uma enfermeira que era, como se ele fosse meu paciente. Só que, não sei explicar, aquela nossa proximidade despertou algo mais do que simplesmente a preocupação de uma enfermeira por seu paciente.
Tinha dias, por exemplo, que eu ia ver como ele estava e acabava passando um tempão de conversa. Sabe, aos poucos, a gente foi se conhecendo melhor, descobrindo coisas um do outro, da vida do outro. Ele me contou, por exemplo, que o seu casamento não tinha durado muito, na verdade, nem 2 anos, porque, infelizmente, sua ex-mulher tinha feito coisa errada e, no fim, a separação tinha sido inevitável. Nesse dia, inclusive, eu acabei perguntando, mas você ainda sente alguma coisa por ela? Quer saber? Não sinto mesmo. Faz tempo que a gente não se vê. E depois tem outra, viu? Já superei. Mas e você, Marli? Me conta. Você tem alguém? Tirou férias e não foi viajar? Pois então, eu estou aproveitando para descansar, né? E quanto àquela sua outra pergunta, não, eu não tenho ninguém. Já faz tempo que eu estou sozinho. Puxa vida. Bom, tá sozinha por que quer, né? Porque bonita do jeito que você é. Imagine como eu me senti quando ele me fez aquele elogio. E deve ter sido um elogio sincero, porque dessa vez ele não riu. Falou aquilo sério. Eu já andava, sabe, me sentindo tão mexida por conta daquela nossa proximidade. Aquele elogio foi assim, a gota d'água, porque só serviu para me deixar ainda mais encantado. Lembro que 2 dias depois, foi lá trocar o seu curativo. E no fim aconteceu de o assunto parar assim na metade e a gente ficar se olhando. Aí foi inevitável. Ele se aproximou e encostou sua boca na minha. E aconteceu o nosso primeiro e inesquecível beijo de amor. Naquelas alturas, eu já andava suspirando por ele pelos cantos. Já estava, na verdade, mais envolvida do que deveria. Só que bastou aquele beijo para me apaixonar de uma vez por todas. E se eu não tivesse sido tão boba, quem sabe não tivéssemos ficado só no beijo. Não sei o que deu em mim. Medo, sei lá. Só que, a certa altura, falei que precisava ir embora, porque tinha uma coisa para resolver, e voltei para casa. Tinha nada. Me bateu foi o medo mesmo. Fiz tudo errado. Depois até me arrependi, porque a minha vontade era ter permanecido ali com ele. Não parar de beijá-lo nunca mais. Lembro que, alguns dias depois, ele pediu uma pizza e me chamou para comer a pizza com ele. Naquelas alturas, já tínhamos trocado números de celular um com o outro. E ele mandou mensagem dizendo que tinha pedido a pizza e que gostaria da minha companhia para a gente comer juntos. Eu naturalmente fui. Até me arrumei um pouco melhor e mais uma vez a gente acabou se beijando. Só que dessa vez não fui medrosa e nem boba. Deixei rolar. Até que no fim acabamos indo além e passando aquela noite toda juntos. Quer dizer, eu digo noite, mas foram apenas 2 horinhas. Era quase 1 da manhã quando saí do seu apartamento e voltei para casa. Entrei me sentindo nas nuvens. A minha mãe deve ter me visto chegando naquela hora. Até porque no dia seguinte veio conversar comigo. Eu vi você chegando tarde ontem. Aliás, hoje, né? Me diga que você estava com aquele rapaz até aquele horário. Ah, eu estava sim, mãe. Ele pediu uma pizza e a gente ficou conversando, vendo filme. Ela logo fez aquela cara assim meio desconfiada. Vendo o filme? Sei. No fundo, eu acho até que a minha mãe torcia para que a gente se acertasse. Porque vivia dizendo, sabe, elogiando, dizendo que eu trabalhava demais, que eu precisava
dar um pouco mais de atenção para minha vida particular, conhecer uma pessoa bacana. E vivia elogiando também. Esse rapaz é tão bacana, né? Era assim que ela falava do Lucas. Ou seja, duvido que ela tenha ficado brava. A grande verdade era uma só. Naquele ponto, eu já estava perdidinho de paixão. Simplesmente não conseguia pensar em outra coisa que não fosse ele. Foram, sem dúvida, os melhores momentos da minha vida. Minhas melhores férias. Não viajei, não fui para lugar nenhum, mas vivi os melhores momentos da vida. Ele acabou voltando ao trabalho antes do final das minhas férias. Isso acabou nos distanciando um pouco. Eu vivia na janela de olho para ver a hora que ele sempre chegava. Sabe aquela saudade? Aquela vontade desesperada de ver a pessoa? Ainda tivemos outros momentos de intimidade. Mas tudo mudou depois que eu voltei ao trabalho. Para aquela minha rotina cansativa. Juro. Eu estava pensando seriamente em largar pelo menos de um dos empregos. Trabalhar num só hospital. Só que eu tinha tanto compromisso, tanta conta a pagar. De modo que não tinha jeito. Mais ou menos uns 2 meses depois, minha mãe veio me falar. Escuta, por acaso não andou conversando com a tua irmã? Não, mãe. Por quê? Ela e o Júnior se separaram de vez. Parece que dessa vez não tem jeito mesmo, viu? Nossa, mãe, mas... Puxa vida, brigaram, separaram? Ali em casa, todo mundo já sabia que o casamento da Carolina não andava bem. Que ela e o meu cunhado viviam em pé de guerra. Eles moravam em Ponta Grossa, já que a família do Júnior era de lá. No fim, mesmo tendo uma filha pequena, acabaram se separando. E pela minha mãe, eu soube que a Carolina e a minha sobrinha iriam voltar a morar ali na nossa casa. O quarto da Carolina, aliás, continuava do mesmo jeito. A gente usava para guardar umas tranqueiras. Mas desde que ela ligou dizendo que vinha, que não dava mais para levar aquele casamento adiante, a mãe já começou a deixar tudo ajeitado para a volta da minha irmã. Sabe, eu fiquei triste por ela. A gente nunca deseja que a pessoa se case e logo se separe, mas fazer o quê? Ela chegou num sábado com a minha sobrinha, mas só fomos nos ver dali a 2 dias, porque eu saía muito cedo para trabalhar, voltava tarde da noite e, normalmente, elas já estavam na cama. Eu estava com tanta saudade dela. Já fazia mais de 1 ano e meio que a gente não se via. Podia ir até o quarto acordar as 2, mesmo que fosse só para dar um beijo, um abraço, mas achei melhor não. Quando a gente se viu, trocamos um abraço tão apertado. Enchi de beijo a minha sobrinha. Só que pelas tantas, a gente ali conversando, a Carolina me falou uma coisa que fez o meu sangue gelar. Escuta, e aquele gato que mora aí no terreno do lado, hein, Marli? Deus do céu, que homem bonito. Eu sabia muito bem de quem ele estava falando. Até porque só podia ser do Lucas, né? Quem mais? Além dele, tinha um casal que também alugava o outro apartamento, mas esse outro cara, nem bonito ele era. Aliás, pela descrição que ela me deu, só podia ser mesmo do Lucas que ela estava falando. E olha, não vou negar, eu fiquei muito preocupada, enciumada mesmo, porque, sabe, ela falava dele com tanta empolgação que parecia estar interessada. Eu até estranhei, porque vamos convir, né? Tinha acabado de se separar. O normal seria que não quisesse nem ouvir falar de homem, pelo menos durante algum tempo. Só que não foi o caso, viu? E não foi mesmo. Não me perguntem por quê, mas não falei nada para ela que eu e o Lucas já tínhamos ficado juntos algumas vezes. E que eu, inclusive,
Sim, porque se dissesse tudo, confessaria que estava até apaixonada por ele. Não sei por quê, não falei nada. Mas sabe, devia ter falado. Devia. Pelo menos assim, ela sossegava o pito, né? Não ficava tão empolgada daquele jeito. Na verdade, eu não imaginei que ele pudesse se interessar por ela. Principalmente por conta do fato de já termos ficado juntos. Inclusive ido para a cama algumas vezes. Fiquei preocupada vendo o interesse da Carolina, mas, sinceramente, não imaginei que isso pudesse ter alguma consequência. Até porque, convenhamos, minha irmã tinha acabado de se separar. Tudo era muito recente ainda. E pensando nisso, tratei de deixar aquela preocupação assim, meio de lado. Na verdade, só fui mesmo me preocupar naquele domingo em que trabalhei só até as 3 horas da tarde. Estava de folga do outro hospital e no que cheguei em casa, a Carolina não estava. Estava apenas a minha sobrinha. Perguntei para a mãe onde estava a minha irmã e, de saída, percebi que ela estava assim meio esquisita. Em vez de responder, devolveu a pergunta. Escuta, Marli, como anda a tua história com o Lucas, hein? História? Sei lá, mãe. Na verdade, nem história a gente tem ainda, né? A gente se viu de vez em quando, mas depois que eu comecei a trabalhar, tá tão difícil. Nos últimos dias, nem conversar a gente conversa. Mas por quê? Foi aí que ela franziu a testa e suspirou. Ele e a Carolina, eles saíram para dar uma volta. Nem a Fernanda ela quis levar junto. Pediu para eu ficar cuidando da menina. Olha, as minhas pernas bambearam naquela hora. Minhas maiores preocupações estavam se consumando. Segundo minha mãe, eles tinham saído logo depois do almoço e ainda não tinham voltado. Até aquela hora, hein? E pela expressão da minha mãe, ela devia estar mais preocupada do que eu. Fiquei com o coração apertado o tempo todo, pensando um monte de bobagem. Minha irmã é uma moça bonita, bem cuidada. Só eu sei como fiquei só de imaginar que pudesse estar rolando alguma coisa entre ela e o Lucas. Tudo bem que a gente não tinha nada sério um com o outro, só que, puxa vida, ele seria capaz de ficar com ela também, depois de tudo que já tinha acontecido entre nós? De acordo com a minha mãe, ela também não tinha conversado com a Carolina, até porque nem sabia direito o que tinha rolado de verdade entre nós. Então não quis se envolver. Só que mesmo assim, falou aquela frase. A Carolina também é fogo, viu? Acabou de se separar do Júnior. Em vez de sossegar, quero só ver se essa história chega nos ouvidos do ex-marido dela. Aí mesmo que esses dois não se acertam nunca mais. Olha, eu fiquei num estado, o coração tão apertado, aquele travo na garganta, aquela vontade de chorar. Eles só foram chegar depois das 10h30 da noite. Lembro que eu estava no quarto com a minha sobrinha, assistindo TV quando ela chegou. A Carolina era a expressão da mais pura felicidade. O sorriso de orelha até orelha, quando entrou ali naquele quarto. Nem precisei perguntar nada para imaginar o que devia ter acontecido. Mesmo assim, ela já foi contando. Ai, Marli, pensa num dia gostoso. Olha, se eu soubesse que ia conhecer o Lucas, já teria me separado há muito tempo. Olha, eu tremi naquela hora. Já estava me sentindo toda esquisita. Na verdade,
ela nem precisaria contar. Ela era o retrato da alegria. Tive de me segurar para não deixar transparecer o meu ciúme. Aliás, era até compreensível ele estar se sentindo daquele jeito. Porque eu sabia que o Lucas realmente era um homem maravilhoso. Só que mais uma vez me calei. Fiquei ali quietinho, só escutando ela me contar tudo o que tinha acontecido. Podia ter contado que eu e ele também já tínhamos ficado juntos. Podia ter falado que, mais do que isso, eu era apaixonada por ele. Para ver se ela freava aquela empolgação toda, mas em vez disso, fiquei quietinha e fui dando corda. Na verdade, ele não agiu corretamente porque, puxa vida, nem pensou em mim, no meu sentimento. O que eu podia sentir quando ficasse sabendo o que tinha rolado entre eles. Sabe, foi muita falta de consideração. Porque eu não imaginava que ele fosse do tipo que ficava passando o rodo geral, né? Ainda menos em duas irmãs. Enfim, resolvi ficar na minha. De mais a mais, o que eu podia fazer? Ir lá bater na porta dele? Cobrar alguma coisa? Ele não era meu namorado. Ele não era nada meu. Não tínhamos compromisso nenhum um com o outro. Só que mesmo assim, eu me senti devastado. Na verdade, em vez de ir lá confrontá-lo, preferi até evitar um encontro entre nós. Tanto que antes de sair de casa, dava sempre uma espiada pela janela, pela frestinha da cortina, para ver se ele não estava perto. Não queria correr o risco de vê-lo. Só que, inevitavelmente, acabei vendo os dois juntos. Como acontecia, às vezes. Eu dei expediente aquele dia apenas no hospital. De modo que cheguei à tarde em casa e encontrei os dois conversando ali no quintal. Quando me viram, eu notei que ele mudou um pouco. Meu coração veio na boca, né? Embora eu já soubesse que eles estavam juntos. Mas, sabe, pela expressão que ele fez, ele também não deve ter se sentido muito bem por aquilo que tinha acontecido entre a gente. Me acenou assim, me cumprimentando, e deu aquele sorrisinho amarelo. Meu coração chegou a doer por dentro. Só de vê-los naquele clima de intimidade. E tudo ficou ainda pior depois que vi a Carolina entrando na casa dele. Entraram, se trancaram lá dentro. E nem é preciso ser muito esperta para imaginar o que não deve ter acontecido entre os dois. Olha, eu sofri tanto. Mas procurei aceitar, me conformar. Até porque, o que eu podia fazer se ele preferia ficar com ela? O problema é que isso acabou dando um rolo tremendo depois. Porque tinha as implicações. Sabe, a vida não era apenas aquele cantinho do mundo ali. Eu, naturalmente, não acompanhei de perto. Até porque estava sempre trabalhando. Mas depois fiquei sabendo que o meu cunhado, ou ex-cunhado, sei lá, esteve ali em casa, num final de semana, para ver a filha e tentar se entender com a minha irmã. Ele veio a Curitiba, disposto a levar as duas de volta, lá para Ponta Grossa. Só que como veio sem avisar, acabou pegando a Carolina na casa do Lucas. Naturalmente que deu um rolo tremendo. E nem poderia ser diferente, né? Apesar de separados, o Júnior ainda se achava no direito de confrontar minha irmã. Para ele, os dois ainda estavam casados. Estavam apenas passando por uma crise, dando um tempo. E no fim, quando veio para cá, disposto a levar a Carolina e a minha sobrinha embora com ele,
eis que a flagrou ali, no apartamento do Lucas, numa situação comprometedora, para dizer o mínimo. Até o pai precisou intervir para não acabar acontecendo alguma coisa até pior. Porque a discussão foi feia. O Júnior estava fora de controle, segundo minha mãe me contou. Quando cheguei do serviço, perto da meia-noite, tudo já tinha acontecido. Graças a Deus, não acabou em tragédia. Mas ainda, segundo minha mãe, foi por pouco. Perguntei da Carolina, no que a mãe imediatamente respondeu. Teve de voltar para Ponta Grossa. O Júnior ameaçou levar a Fernanda com ele, conseguir a guarda definitiva da menina. Aí ela não teve opção, né? E o Lucas, mãe? Como que ficou a situação dele? Então, teu pai conversou com ele, pediu que ele saísse do apartamento, de preferência ainda essa semana. Imagine, por causa desse rapaz, quase acontece uma tragédia aqui no terreno. Olha, eu até pensei em ir até lá conversar com ele, mas minha mãe me contou que ele tinha saído no meio da briga para evitar mais confusão e que ainda não tinha chegado. Foi um pedido do pai que ele fosse passar aquela noite num outro lugar para evitar uma desgraça, juro. Eu não queria que isso tivesse acontecido, mas não queria mesmo. Só que a minha irmã facilitou. Para começar, ela nem devia ter vindo passar aqueles dias aqui em casa. Não sei o que deu na cabeça dessa menina para se separar do marido. Pior, não bastasse ter abandonado a casa, largar o marido lá sozinho, ainda veio se meter com outro cara. E como se fosse pouco, esse outro era ninguém menos, ninguém mais do que o Lucas, aquele por quem eu estava apaixonado. No fim, a passagem da minha irmã aqui pela nossa casa foi pior que uma tempestade, que um vendaval. Virou tudo de pernas para o ar. O Lucas teve de sair dali porque o pai pediu o apartamento. Até porque, imagine, o Júnior vindo para cá visitar a gente com a Carolina e dar de cara com o Lucas, de novo, né? Certamente daria outra confusão, quem sabe ainda pior. E desde que ele se mudou dali, que a gente perdeu completamente o contato. Aliás, pelo fato de estar trabalhando o tempo todo, eu nem o vi tirando as suas coisas ali do apartamento. Até mandei uma mensagem perguntando como é que ele estava, se já tinha encontrado outro lugar para alugar, ou se tinha voltado para a casa da mãe. Só que ele nem respondeu. Viu a mensagem, mas simplesmente me ignorou. Com certeza, devia estar envergonhado, né? Por tudo o que aconteceu. Até porque, mesmo depois do que houve entre nós, ele ainda se envolveu com a minha irmã. Se bem que, apesar de tudo, quer saber, não o culpo. Porque além de não termos nenhum compromisso, ele nunca soube do que eu sentia, pelo menos não do amor, da paixão. Até porque eu nunca tive coragem de abrir o jogo, de falar para ele que eu amava. De modo que ele jamais podia saber, nem imaginar, né? Que estava me magoando ao se envolver com a minha irmã. A culpada de tudo foi a Carolina. Ela não tinha nada que se atravessar no nosso caminho. Mesmo assim, não lhe quero mal. Porque ela não obrigou o Lucas a fazer nada. Também tem isso, né? Se ele se envolveu com ela, foi porque também quis, porque deu vontade, porque não gostava de mim o suficiente para ficar só comigo. E quer saber? Eu sei que uma boa parte da culpa também é minha, porque me calei, porque sempre fui uma covarde. Não contei nada para minha irmã, que gostava do Lucas. Se eu tivesse falado, quem sabe ela tivesse me respeitado, não tivesse se aproximado dele, mesmo ficando empolgada do jeito que ficou.
O pior é que eu sinto tanto a falta dele. Sabe, é uma saudade tão grande que parece até que a gente ficou junto por anos. Uma saudade que está me sufocando, judiando de mim. A única coisa que me consola são as lembranças dos nossos poucos momentos, que foram tão breves, mas ao mesmo tempo tão intensos, tão verdadeiros, pelo menos para mim. Tão fortes que eu tenho certeza de que vão me marcar para todo sempre. Por toda essa minha triste e sem graça de vida.